Estamos de volta com mais notícias aqui na RVC. Está na hora do nosso bate-papo aqui na bancada. Vamos falar de basquetebol. O Abdala Salomão é o meu convidado. Ele que é um dos organizadores do Metropolitano de Basquete, que está chegando aí na sua grande decisão. Tudo bem, Abdala? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Reinaldo. Obrigado pela oportunidade e pela parceria sempre com o basquete da nossa região, que é o Metropolitano. Mais uma vez, chegando o momento da grande decisão. O troféu já está aqui, a gente vai mostrar com detalhes daqui a pouquinho. Mais uma competição que movimentou cidades de toda a nossa região, né? Exato. Esse ano foi um pouco mais prazeroso que o ano passado, porque nós incluímos a categoria de base. Então tivemos aí cerca de 180 crianças e adolescentes praticando basquete, jogando basquete nas quadras das cidades. 180 crianças e adolescentes, 30 técnicos e professores desenvolvendo seus trabalhos. Isso foi muito importante. Conseguimos na categoria de base envolver 7 municípios. E o mais interessante e foi prazeroso foi o município de Paraisópolis, do estado de Minas, que veio para a nossa competição, um trabalho bem feito e bem organizado pelo Márcio Roveda, que faz o trabalho lá com basquete, com apoio da prefeitura, alguns órgãos da cidade. Então isso foi muito prazeroso. Então a categoria de base foi um incremento a mais esse ano para o Metropolitano se tornar aí, finalizar o ano que está chegando com sucesso. Olha, esses números chamam atenção porque se você colocar no papel 180 crianças que participaram da base. Exato. Envolvidas. 30 técnicos. E professores, né? Desenvolvendo o trabalho. E é difícil de ter o professor, o técnico, ter essa oportunidade, né? De comandar uma equipe, de estar à frente de um projeto e mostrar esse projeto, né? Uma grande oportunidade, né? Uma grande oportunidade. A gente se atentou desde a criação do Metropolitano, justamente um dos objetivos era esse, fazer com que a criançada e o adolescente colocassem em prática os seus ensinamentos e o professor e o técnico mostrar o que ele tem feito com a criançada a nível do seu município, na região, e isso nós conseguimos atingir. E uma coisa também importante, levar a 7 municípios, envolver 7 municípios é um começo, mas é um começo já significante, porque nós não tínhamos nada há 20 anos atrás. Sim. Na categoria amador. Eu friso bem, Reinaldo, que a categoria amador e a categoria de base. A gente não tinha há 2 décadas sem ter essa criançada se movimentando. E aí, com esses números desse ano, esse avanço, a gente está muito contente. E é legal também que nesse sábado já tem a grande final, né, da categoria livre, que eu acho que é o ponto principal dessa competição, né? E a volta do TCC, o Taubaté Country Club, sediando. Exato. Um jogo de tal importância, né? Então, levando esse evento para o TCC também acho que é um grande ganho, né? Trazendo o TCC de volta aos grandes eventos esportivos. Exato, um enorme ganho, porque o TCC, Country Club, tem uma história de basquete no passado, incluindo títulos de jogos abertos, títulos de jogos regionais, disputa de campeonato paulista, até jogadores fazendo parte de seleções paulista e brasileira no passado. Então o clube tem uma história com basquete. E essa parceria agora, que foi criada, eles vão estar recebendo a final do Livre no sábado, né? Sim. E do 35 no domingo. Tá, na categoria livre, você trouxe alguns números. Nós também temos. O que você trouxe aí? Temos os números. Esse ano nós avançamos para 12 equipes na categoria livre, que é o adulto masculino, e nessa categoria a gente conseguiu envolver 140 jogadores em atividade. São jogadores amadores que já jogaram, que brincam na sua cidade, no seu grupo e esse ano conseguiram novamente desenvolver isso na prática. 24 técnicos e professores comandando essas equipes. Da mesma forma que a base, são garotos adultos que mostram o seu trabalho dentro da quadra e os técnicos e os dirigentes mostram o que estão fazendo no seu município. Um fato interessante e também um dos objetivos do Metropolitano é proporcionar que esses municípios treinem para os jogos regionais, que é a nossa região. Se consegue a classificação, vai para os jogos abertos. Então, a gente conseguiu colocar em prática, na prática, e fazer esse movimento com todo esse pessoal do Livre. No Livre foram quantos municípios envolvidos? Nós tivemos um envolvimento de 6 municípios. Tá. Porque nós temos time 3 de São José dos Campos, 2 de Pinda, e assim é mesclado. Entendi. Tem município que tem 2 equipes. E uma outra coisa importante é que você consegue preencher um calendário, né? Você Exato. Não deixa esses jogadores, esses treinadores, professores, ausentes de uma competição durante alguns meses do ano. Vocês conseguiram prolongar um pouco mais o calendário, né? Como é que foi organizar isso?
A gente tem que conseguir, porque esse ano nós incluímos a base. Tá. Então a gente teve que o Lucas Salomão que organiza, a gente está junto nisso, a família em si está junto, a Sueli, a esposa também. Você tem que adequar com o espaço que você tem nas quadras, nos parceiros. O Taubaté é um parceiro que chegou no transcorrer do campeonato, mas temos o João do Pulo na Prefeitura de Pinda, temos o SESI, né, além de outros, o SESC em Taubaté, são quadras boas. Então a gente tem que organizar de uma forma que coloque esse pessoal em atividade, em lugar próprio para a prática do basquete. Então você tem que remanejar. E por ser amador, Reinaldo, você tem que ouvir os envolvidos. É um final de semana que a prefeitura não tem uma condição disponível, porque tem que atender a Secretaria de Educação, a de Saúde. É um final de semana que a quadra está ocupada. Então você tem que remanejar. Sim. E isso você tem que ajustar. E graças a Deus deu certo. Tem aquela parada dos jogos regionais e dos jogos abertos, que você tem que recolher o trem de pouso, depois voltar. Então foi muito, muito gostoso isso, porque também nos dá credibilidade e importância para essa parte organizacional. Você consegue preencher um calendário, como eu falei, né? Praticamente quase o semestre todo teve esse envolvimento com o basquete aqui na região. Exato, e acabando no período exato que acaba realmente as competições a nível estadual e nacional, tirando o NBB, o brasileiro, que se estende de um ano para o outro, mas todas as federações estão acabando suas atividades e nós estamos ali seguindo a mesma data. Bom, então vamos passar a nossa agenda aqui do final de semana, né? No sábado agora, 4h30 da tarde, entrada gratuita. Gratuita, no TCC pode gratuito. Ir todo mundo. Então no TCC em Taubaté, categoria livre, a final é Cruzeiro contra Caraguatatuba. O time de basquete de Cruzeiro contra o time de Caraguá são os times que vão disputar o título principal. Esse é o troféu? Esse é o troféu. Principal? Mostra aí pra gente. Esse é o troféu, esse ano conseguimos avançar na premiação também, tá bem bonito. Bonito. A categoria de base também foi premiada com esse tipo de troféu, foi bem elogiado, gostaram. E esse troféu que vai estar em disputa. Cruzeiro contra Caraguá, é isso? Já se tornou uma rivalidade regional, né? Opa. Já decidiram regionais, Cruzeiro foi para os Jogos Abertos, foi campeão da primeira divisão nos Jogos Abertos, quer dizer, um trabalho bem feito também em Cruzeiro, Caraguatatuba também com apoio de prefeitura, os dois times com apoio de prefeituras, né? Então, eles estão aí no momento, eu falo no momento, porque as equipes que eles jogaram esse ano estão se fortalecendo. Estão vendo que a coisa está caminhando para um nível semiprofissional, se Deus quiser, futuramente, né? Não esquecendo nunca o amador. Então, as equipes fizeram bons jogos contra essas duas equipes e vão para a final credenciadas e bem trabalhadas com seus técnicos para fazer um grande jogo. Todo mundo convidado, 4h30 da tarde, nesse sábado no TCC. Aí, no domingo, tem a final do 35+, Exato. E também a disputa do terceiro e quarto. A decisão vai ser o XT de São José contra o Pinda Basquetebol e no terceiro e quarto o Tigers de Mogi e o Racuna de São José dos Campos. São esses os jogos. Exato. Domingo, qual horário? A partir das 10 horas. O terceiro e quarto às 10 horas e na sequência final. E um dado interessante também, Reinaldo, nessa categoria temos números também. Tá. Nós conseguimos envolver, aí 35 já joga um pouco mais com lazer a mais, já trabalha, mas conseguimos ainda envolver 48 jogadores, ex-atletas praticando basquetebol. E como essa categoria geralmente não tem um técnico, geralmente é o jogador que é envolvido, que toma conta, o técnico, conseguimos envolver aí quatro representantes do time, porque tivemos 4 times, então 48 jogadores e 4 comandantes ali tomando a frente da equipe. Então esse 35 teve um nível bem elevado, essa final vai ser bem disputada, XXT e Pindamonhangaba Basquetebol, porque são pessoas, são ex-jogadores de 35 anos, ainda estão aí com gás, uma técnica apurada, então teve um nível muito bom 35 também. Muito bem, para o ano que vem vocês mantêm a ideia do Metropolitano, virão outras competições. Aliás, a gente já tem praticamente em fevereiro, já estamos agendando o primeiro congresso técnico já para as competições do ano que vem, né? Não, exato, vamos continuar com a mesma linha, lógico, buscando sempre crescer. Temos o congresso técnico em parceria aqui com a Unifunvic, sempre estando junto desde o começo, vamos estar fazendo aqui, a gente vai estar expondo a data exata. E vamos estar incrementando. E agora, em janeiro e final em fevereiro, já está abertas as inscrições do Metropolitano de Verão.
A liga de verão que a gente escuta ao mundo afora, a Summer League no padrão americano, a gente vai introduzir também, a gente vai colocar e já falamos nos bastidores com algumas equipes, gostaram dessa ideia e a gente vai fazer as férias tendo basquete para a garotada aí se divertir, se movimentar. Tá, só para a gente finalizar, tem mais alguns números aí da base, né? Temos. Na verdade, os campeões, só para a gente destacar a garotada que venceu esse ano aí. No Sub-12 masculino, nós tivemos o Centro de Treinamento Filipim 11, que é de Mogi das Cruzes. Filipim é um ex-jogador, recentemente parou do Mogi das Cruzes, multicampeão lá em Mogi, criou essa equipe e foi campeão no Sub-12. Semel Pindamonhangaba foi o vice, Jacareí em terceiro. Né? E em quarto, o São José Desportivo Atleta Cidadão. No Sub-14 masculino, Caraguatatuba, Asbac, campeão. Foi até esse final de semana que passou em Pina, ganhou por 1 ponto. Pindamonhangaba, Semelp ficou em segundo e o Apaba de Paraisópolis em terceiro. Representante de Minas. De Minas. Tá. No Sub-15 masculino, Jacareí foi o campeão, Centro de Treinamento Filipim de Mogi das Cruzes vice-campeão, Cocta, que é de São José dos Campos, que é de dentro lá da Embraer, em terceiro, quarto, Semelp Pindamonhangaba e quinto, Haddad Suzano. No Sub-15 masculino. No Sub-15 feminino, tivemos uma surpresa, mas agradável, porque a gente encara como um incentivo para o professor e para a cidade. O Apaba Paraisópolis foi campeão do Sub-15 feminino, fazendo uma final disputadíssima de 4 pontos, 36-32 contra Jacareí, no sábado passado, no SESI. Em São José dos Campos. E o terceiro foi São José dos Campos, o São José Desportivo Atleta Cidadão. Então, esses foram os números e os campeões e os vices da categoria de base. E agora a gente aguarda aí o grande campeão desse sábado, 4h30 da tarde, no TCC em Taubaté, Cruzeiro contra Caraguatatuba, e a final do 35+, no domingo, também no TCC, a partir das 10 da manhã. Abdala, muito obrigado por ter participado com a gente mais uma vez. Eu que agradeço, o apoio sempre prestativo, incentivador da TV RVC, enfim, da Unifunvic, e queria colocar, só para terminar, um avanço que nós tivemos. Em 2008, nós tivemos 48 jogos, em 2009, 90 jogos. É mais de que 90%, quase chegando a 98%, o acréscimo, o aumento de atividades na nossa região com o basquetebol. 2019, quantos jogos no total? 90 jogos, envolvendo toda da base até o adulto, nós conseguimos envolver 372 atletas, 58 professores e técnicos, mais ou menos, na atividade e tomando conta dos seus grupos. Isso é muito importante. Se a gente tomar por base os números, realmente um grande sucesso essa competição. Obrigado mais uma vez e a gente se encontra sábado lá no TCC. Eu que agradeço. Vamos lá, torcer pela sua equipe e prestigiar o basquete da região. O Abdala Solomão é um dos organizadores do Metropolitano de Basquete, encerrando com a gente essa edição do Mais Notícias. Nos acompanhe pelo site da RVC, tem o nosso e-mail para você manter contato com a gente, mandar a sua sugestão de pauta, e estamos com todos nas redes sociais. Obrigado por nos acompanhar mais uma vez, Deus abençoe e até mais.